A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu sou o pastor André Porcel, na companhia agradável do presbítero Gabriel. A paz do Senhor Jesus, presbítero Senhor. Gabriel, para mais uma lição do canal Escola Bíblica. O trimestre está imperdível. Estamos estudando e o Verbo se fez carne sob o olhar do apóstolo do amor, o apóstolo João, como o Espírito Santo, como o Senhor Deus revelou a ele a pessoa do nosso Senhor Jesus, e estamos então estudando nesse trimestre como se fez esta encarnação do nosso Senhor, a humanização de Deus em nosso meio através da pessoa santa e bendita do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O comentarista é o pastor Elienay Cabral, que trouxe esse riquíssimo conteúdo para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. Assim eu já passo ao presbítero Gabriel. Aleluia, paz do Senhor Jesus a todos, que Deus venha nos abençoar e nos capacitar mais uma vez para a gente ensinar essa lição abençoada, que eu tenho certeza que seremos novamente edificados pelo poder da palavra de Deus, porque ela é rica, né? Glória a Deus, aleluia. Lição de número 3, cujo tema é a verdadeira adoração. A gente vai entender ao decorrer da lição que a verdadeira adoração não é somente com a boca, mas também com atitudes, né? Que é a verdadeira adoração. O texto áureo vai dizer: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 4, versículo 24. A verdade prática vai dizer: adorar significa viver em total rendição a Deus e entregar-nos plenamente a Ele. E é isso que a gente vai aprender. Aquele que realmente quer ter uma vida cujo objetivo dele é adorar o Senhor, não é somente com palavras, mas com atitude, vivendo uma vida segundo a palavra do Senhor e segundo as ordens de Jesus para a nossa vida. A introdução vai dizer que o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Então, como o filósofo diz, né? Que todos nós temos um vazio dentro do nosso coração, do tamanho de Deus, que somente Deus pode preencher, e todo ser humano tem a necessidade do Senhor Jesus. Por isso devemos adorar a Ele cada dia mais em espírito e em verdade. Passo o primeiro tópico ao pastor André: o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Primeiro subtópico: a necessidade de passar em Samaria. Glória a Deus, presbítero Gabriel, amados irmãos, você que é inscrito neste canal. Se não é ainda, já aproveitando o recado, se inscreve no canal, compartilha esta aula e ajude esse canal a crescer para evangelizar aqueles que ainda não foram alcançados. É isso aí, a necessidade de passar por Samaria, o encontro, né, em Samaria do nosso Senhor Jesus. É óbvio que o Senhor tinha uma missão na cidade de Samaria. Nós sabemos claramente, dá para entender pelo texto, que o Senhor não passou lá de propósito. Obviamente que a geografia, né, dizia que o caminho entre a Galileia para chegar na Judéia precisava passar por Samaria, o caminho mais próximo, né, obviamente. Mas os historiadores vão dizer que muitos judeus piedosos, por conta daquela rixa racial que tinham com os samaritanos, preferiam fazer um caminho muito mais longo do que passar por Samaria. Mas não é esse o caso. O Senhor passara por Samaria porque tinha um propósito de evangelizar, obviamente, é claro, inclusive, porque havia essa rixa e o Senhor queria quebrar isso, e obviamente usou, inclusive, ganhando aquela mulher, né, conquistando o coração daquela mulher, que foi evangelizada de forma maravilhosa, que depois, se você pegar o contexto, ela sai levando o evangelho, dizendo que ela havia encontrado um profeta de Deus, aquele que obviamente seria ungido, o enviado de Deus. Ela se tornou uma missionária. Mas nós vamos observar que havia um propósito, né? A lição diz assim, que em João capítulo 4, lá no versículo 4, neste encontro, é informado que era necessário, como já falei, passar por Samaria. Era o caminho mais
próximo, não é verdade? O Senhor deixara a Judéia em direção à Galiléia, para tal teria que atravessar Samaria. Como disse, a geografia dizia que era um caminho mais próximo. Apesar de evitar entrar na cidade devido à tensão racial que existia entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente, ou seja, o Senhor teria que passar por Samaria. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque estudando a lição, o Senhor me mostrou que tanto samaritanos como judeus, por conta dessa rixa, estavam em pecados. Por quê? Porque na Nova Aliança, em Mateus capítulo 22, versículo 39, o Senhor diz: amai o seu próximo como a ti mesmo. Sim ou não? Essa é a Nova Aliança. O Senhor diz para nós amarmos o próximo, e diz mais: amar até mesmo os que vos perseguem, os vossos inimigos. Então esta rixa por parte dos samaritanos, também como por parte dos judeus, era um pecado. Até porque, por que eu digo por parte dos judeus? Levítico capítulo 19, versículo 18, o texto que é usado em Mateus está lá em Levítico, na lei. Diz assim, não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 18. Então, os judeus estavam pecando contra a lei. Sim. Odiando os samaritanos. Porque os samaritanos, embora seja uma mistura racial na época do Império Assírio, que trouxe povos diferentes para habitar em Samaria, e acabaram ali as famílias se misturando com os genuínos israelitas que ali habitavam, e formou um povo de mistura racial, mas eles são parte, porque são da linhagem de Manassés e Efraim, filho de José. Então são povo de Deus também. Então, tanto samaritanos estavam pecando, como judeus estavam pecando por odiarem um ao outro. É um sentimento muito ruim, que nós não podemos já aprender aqui nessa lição. Diga isso aos seus alunos, vamos abrir aqui um parênteses: não podemos odiar ninguém, tanto a lei como o Novo Testamento. Eu citei aqui Levítico 19, 18 e Mateus 23, 39, diz para nós amar o próximo. Olha aí que coisa linda, tá ok? Então, tanto um quanto o outro estavam ali pecando. Então, o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó, durante esta conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou seria em Jerusalém? Qual desses lugares? Nesse diálogo, Nosso Senhor ensinou duas importantes lições, que nós vamos ver nos subtópicos seguintes. Eu já passo ao presbítero Gabriel a necessidade do ser humano. Glória a Deus, a necessidade do ser humano. O começo do subtópico aqui vai dizer: o encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso, né? Ao decorrer da história bíblica, a gente vai entender que Jesus ele teve encontro com vários homens e mulheres, e nenhum deles, detalhe, nenhum deles foram por acaso. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo de número 9, a Bíblia vai nos falar que Saul estava procurando as jumentinhas do seu pai que estavam perdidas, e de repente ele se encontra com Samuel, e Deus ele dá a responsabilidade, a incumbência. Samuel ele é instruído por Deus para ungir Saul como rei, e a gente vai ver que essa procura dele com as jumentinhas do seu pai não era por um acaso. Deus ele tinha uma obra específica, um chamado específico. Quando a gente lê também, por exemplo, o Êxodo capítulo de número 3, a Bíblia vai nos falar que Moisés ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele passa perto de Horebe, o monte de Deus, e ele vê uma sarça que ardia, porém não se consumia. Ali a gente vai ver que Deus ele dá a incumbência, a responsabilidade também a Moisés a ir até o Egito para libertar o povo de Deus conforme a sua vontade, sendo usado por Deus. A gente vai ver que também não foi por um acaso. Deus ele tinha um encontro com Moisés ali para dar a responsabilidade a ele, uma responsabilidade específica. E quando a gente lê João capítulo de número 4, versículo 3, a Bíblia vai nos falar: e deixou a Judéia, retirou-se para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. O pastor André ele fez uma colocação aqui bem interessante, porque
Quando a gente começa a estudar a geografia bíblica daquela época, a gente vai ver que realmente, para sair da Judéia para ir para a Galiléia, no meio estava Samaria, mas tinha outros meios para chegar também até a Galiléia, que Jesus poderia, por exemplo, ir por fora, pela região ali de Pérea, Decápolis, e entrar para a Galiléia por Betsaída, mas a Bíblia vai nos falar que era-lhe necessário passar por Samaria, e com certeza não é porque era o único caminho, não, é porque Jesus ele tinha uma necessidade de falar com uma mulher samaritana que era tida por muitos como pessoas impuras. Quando a gente vai estudar também a questão cultural da época, quando se trata de mulher, inclusive ela que teve vários maridos, era uma mulher rejeitada e repudiada pela sociedade, e a gente vai ver que Jesus ele tinha uma necessidade, né, de ter um diálogo com aquela mulher e apresentar a água da vida. Aqui a lição vai dizer, depois da referência de versículo 14, o que o nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Então a gente vai ver que não era uma água comum, era uma água transformadora, né? Uma água que muda a pessoa. E qual que é essa água? Quando a gente lê, por exemplo, Isaías capítulo de número 44, que eu amo esse versículo, vai falar: porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a sua posteridade e bênção sobre a sua descendência. Aqui a água está se referindo ao Espírito Santo de Deus. João capítulo 7, versículo 38, o próprio Jesus coloca-se de pé e clama dizendo: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E em Apocalipse capítulo 22, ele diz: o Espírito e a esposa diga vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha e beba de graça da água da vida. E enquanto Jesus, cumprindo seu ministério terreno aqui na terra, conversando com aquela mulher samaritana, ele apresenta essa água dizendo: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque ele fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Passa o terceiro subtópico ao pastor André: o lugar de adoração a Deus. O lugar de adoração a Deus, né? Foi o tema abordado, inclusive, pela mulher, né? No primeiro momento ali do diálogo, o Senhor Jesus sabiamente pediu água para aquela mulher. Foi até uma forma de começar ali um evangelismo, não é verdade? E houve ali um debate acerca ela mesma expôs: como podes tu, sendo judeu, pedir água a mim, sabendo que os judeus não se comunicam com os samaritanos, enfim. E logo depois entra, né, a questão do local da adoração. Por quê? O lugar de adoração a Deus é o subtópico. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração. Os samaritanos tinham como local físico para adorar o Senhor Deus, Jeová, o Monte Gerizim. Gerizim ou Gerezim, né? Depende da pronúncia, né? Um monte que ficava ali em Samaria e que, segundo historiadores, havia um templo de adoração lá. Eles tinham os seus próprios sacerdotes e davam muita ênfase às escrituras nos textos aonde Josué ali já estava dirigindo o povo em Israel. Então eles diziam inclusive que Josué foi quem ordenou a consagrar e construir o templo no Monte Gerizim. Então observe que enquanto os judeus, era uma disputa acirrada mesmo, né? Isso é muito feio, né? Enquanto os judeus adoravam em Jerusalém, né, tinham como base a Torá, as leis de Moisés, eles já pegaram as leis de Josué, que foi o sucessor de Moisés, para ver ali uma disputa mesmo, um embate. Então,
Historiadores vão dizer que havia 3 peregrinações ao ano, onde os sacerdotes que eles levantaram iam à frente, o povo ia atrás, e lá eles adoravam o Senhor neste templo. Havia um templo construído lá, onde eles obedeciam muito às leis de Deus, quando Israel estava na condução, na direção de Josué. Não que eles não obedecessem a Torá, mas eles davam muita ênfase às ordenanças de Deus através de Josué. Então fica aí, não está na lição, mas fica como subsídio para o nosso crescimento, louvado seja Deus. Então, eles tinham lá o local de adoração, por isso ela questiona, né, essa questão do local da adoração, onde deveria ocorrer a adoração. Nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma só forma de culto. Na nova aliança, há realmente uma só forma de culto. Esta adoração seria exclusiva não seria exclusiva dos judeus, nem dos samaritanos. Aprendemos aqui uma lição de que a adoração a Deus não está exclusiva a um só povo, mas a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 7, versículo 24, está claro: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A nova aliança, o Evangelho de Cristo, veio para que todos sejam salvos. A vontade do Senhor é que todos se salvem. Então, observamos nesse diálogo que o Senhor apresenta à mulher samaritana que a adoração não estava mais exclusiva aos judeus e muito menos aos samaritanos, porque no decorrer do texto o Senhor vai dizer que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Louvado seja Deus, né? Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus não se limita a um lugar específico e muito menos a um povo específico, né? Como já citei aqui, Deus procura aquele que o adora, aonde reside no mais profundo do coração do ser humano, aonde o Espírito Santo toca nele, não é verdade? Por isso que a palavra de Deus, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, se eu não me engano, que a palavra de Deus ela é mais penetrante que uma faca de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, entre as juntas e medulas, e é capaz de discernir pensamento do homem, não é verdade? Então, assim, ali Deus entra no coração do homem e quando toca e o homem, por sua vez, dá lugar, o Espírito Santo opera de dentro para fora e ali há uma verdadeira adoração e, por sua vez, uma verdadeira transformação, né? Que é o processo da regeneração. Este ser humano, este homem, esta mulher, este jovem começa a entrar no processo da santificação e aí ele começa a obedecer a Deus, não mais pela lei, mas por amor ao que Cristo fez por ele. Essa é a verdadeira adoração. Louvado seja Deus. Assim eu já passo então o primeiro tópico do segundo subtópico, que diz o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. O seu subtópico, a adoração. Glória a Deus. Em João capítulo de número 4, depois de Jesus ter apresentado essa água à mulher samaritana, a dúvida dela é de qual lugar deveria ser a adoração, né? Porque o conselho dos judeus era essa, né? De que a adoração deveria ser no templo, que Deus ele desce no templo, que Deus ele desce no monte, mas é necessário aqui, Jesus ele já estava mostrando uma nova dispensação, um novo período de tempo, onde Deus ele não descia somente no templo, mas sim descesse sobre todo aquele, como diz Joel, né? Acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e conforme diz aí Joel. Então Jesus ele deixa bem categórico que a presença de Deus dele agora não se limita a um espaço geográfico, mas agora acompanha todos aqueles que andam conforme a palavra de Deus diz. Por isso ele disse: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então o que quer dizer nessa expressão Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade? Quando lemos
João, capítulo de número 3, a gente vai ver que Jesus ele tem um diálogo com Nicodemos. E a Bíblia vai nos falar que Nicodemos diz a Jesus: bem sei que tu és mestre vindo de Israel, porque ninguém faz o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Jesus ele diz: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, ele não entendendo, pergunta a Jesus: como pode um homem sendo já velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus ele continua dizendo: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E ele continua dizendo: o vento assopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Então, o que isso está querendo dizer? Quando falamos sobre adoração, estamos falando de uma pessoa que anda em espírito, que vive em espírito, que anda de acordo com o Espírito de Deus, né? Então a adoração não se limita a você abrir a sua boca, por exemplo, e dar glórias a Deus. A adoração tem a ver com atitude, tem a ver com comportamento, tem a ver com não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, a partir de uma vida em espírito, você adora em espírito e em verdade, com dois tipos de adoração. Primeiro, que é a mais conhecida, com a boca, o Salmo 150 vai dizer: louvai ao Senhor. E o segundo, que é o mais importante, que é com atitudes. Mateus capítulo 5, versículo 16, o próprio Jesus ele vai dizer: e assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a Deus que está no céu. Quando você abre a sua boca, somente você está adorando, mas quando a sua vida condiz com a palavra do Senhor, você faz com que as pessoas que estão à sua volta glorifiquem a Deus e reconheçam que realmente Ele é o Deus que transforma. Eu gosto muito da frase que diz, né? Adora-se ao Senhor até no ato de remover-se uma casca de banana da calçada, impedindo com que uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus caia nela. Então a adoração não se limita somente em dar glória a Deus com a boca, mas a adoração tem a ver, ligado com as nossas atitudes, com o nosso temperamento, os frutos do Espírito, amor, gozo, paz e assim sucessivamente, né? Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André: Jesus e a verdadeira adoração. Perfeito, presbítero Gabriel, amados irmãos, alunos, professores, mergulhem neste texto, neste tema, né, deste trimestre, e incentive seus alunos a lerem o Evangelho, segundo escreveu João, completo. Já li o capítulo 1 na primeira lição, na segunda lição já li o capítulo 2 e o capítulo 3 completo, agora já vou ler nesta lição o capítulo 3 e 4, ou 4 e 5, e assim nós conseguiremos ler todo o Evangelho segundo escreveu João, incentive seus alunos, e assim conseguir extrair o máximo de conhecimento para a nossa vida prática de fé. Louvado seja Deus. Jesus e a verdadeira adoração é esse segundo subtópico do tópico 2. Vai falar novamente sobre o local da adoração. Vai dizer aqui que ao questionar a mulher, ao questionar o Senhor Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que abriu margem, para o Senhor Jesus trazer a ela um grande ensinamento. Evangelho de João 4:20, ela vai questionar. Depois que Jesus disse a ela ali sobre a água, se tu conhecesses o dom de Deus, ou seja, o amor infinito de Deus, e quem é que lhe pede água, eu lhe daria água da vida. E de repente ela entra no assunto do local da adoração. Ela disse assim: olha, nossos pais adoram nesse monte, e vocês dizem, João 4:20, e vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Pronto, abriu margem para o Senhor trazer uma valiosa lição sobre a adoração a Deus, que de certa forma, se nós formos avaliar, é margem para muitas heresias em muitas milhares de religiões que não levam a Deus em diversos países e lugares que precisam ser evangelizados até hoje, não é verdade? Então o Senhor Jesus aqui começa através da indagação, da pergunta dela, porque ela
Nota-se o desejo, apesar da vida dela ele estar um pouco conturbada, a gente conhece o texto, vai saber lá na frente que a vida conjugal dela não estava de acordo com os princípios legais da lei, não é verdade? Mas ela tem desejo de adorar a Deus, e ela questiona: nossos pais adoram neste monte, o Senhor, vocês judeus, dizem que é em Jerusalém. Olha a resposta do versículo 21 do Evangelho de João 4, o Senhor vai dizer assim: vai chegar a hora, é um tempo, que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis, né? Por que vai chegar a hora? Porque precisava se cumprir ainda o propósito do Calvário, o propósito da crucificação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui no outro tópico, para que sim, aí cumprindo-se o propósito de Deus, de que o último cordeiro a ser sacrificado era o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados, a Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória, toda a adoração seria devida em todo lugar, em todo tempo, em todos os povos, e é o que tem acontecido nos dias de hoje. O Evangelho e a adoração a Deus através do Senhor Jesus, através do Calvário e da crucificação, tem se expandido pela China, Europa, América do Sul, enfim, rompeu fronteiras, porque Jesus veio cumprir o propósito do Pai de ser o Cordeiro sem mancha para pagar o preço dos nossos pecados naquela cruz. Louvado seja Deus. Então, nós vamos observar, por exemplo, João capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, a adoração passa pelo Senhor Jesus, porque Ele foi o preço pago na cruz para nos redimir dos nossos pecados. E por isso, nós devemos adorar o Senhor em todo o tempo. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus é por si só a base para a adoração genuína, diz aqui o tópico. De fato, é a pedra da esquina que os edificadores rejeitaram. E pertinente ilustrar esta verdade, lembramos do Calvário, do sepulcro vazio. Por isso que eu falei que o Senhor Jesus disse para ela: haverá o tempo, a hora, chegará a hora que nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém adorareis, né? Porque o tempo ainda não havia chegado, que era o tempo dele cumprir o propósito da crucificação. A obra realizada se tornou a razão fundamental. Que obra? A obra da cruz. Se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos espalhados pelo mundo. O impacto desta obra, a obra da cruz, abrange todos, não importa o lugar em que se encontre. Olha que coisa linda, tá vendo? Cristo abriu, Ele é o novo e vivo caminho para a gente adorar a Deus agora, não é verdade? Sem leis, sem dogmas, sem restrições. A única coisa que impede a gente de adorar a Deus é o pecado. E que a gente possa fugir da aparência do mal, não é verdade? Pedir para que Deus guarde os nossos pés para estarmos de pé, e de pé adorando a Deus, ou de joelho, como você bem entender, longe do pecado. A adoração chega ao Senhor e as bênçãos são derramadas. Assim eu já passo então o terceiro tópico ao presbítero Gabriel, a adoração bíblica. O subtópico é o conceito bíblico de adoração. Glória a Deus. Esse subtópico aqui vai falar a respeito do significado da palavra adoração, tanto no hebraico quanto no grego, né? Aqui o início da lição vai dizer que na língua hebraica existe uma expressão chamada Ishtahavá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Já na língua grega, são duas palavras, né, que são utilizadas para definir adoração. Uma é latreia e a outra é proskúnio. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a outrem. Por sua vez, proskúnio significa adorar ou um ato de adoração, né? E a gente deve realmente adorar o nome do Senhor. E é bem interessante, né, pastor André, que essas duas traduções remetem a significados diferentes, como, por exemplo, no hebraico, manifestar um temor reverente, admiração e respeito, né? Já o latreia, né,
que diz, refere-se à submissão de quem serve a outrem. Então, um significa temor e reverência, e o outro significa submissão às leis de Deus. Então, um remete à adoração e a outro remete à submissão. Então, aqui a gente já começa a entender que a adoração não é somente render-se, mas também submeter-se à palavra. Passa pela obediência. Passa pela obediência. E tem muitas pessoas, isso aí é um ensino bem interessante. Por isso que a gente deve aprender o original, né? Glória a Deus, aleluia. Aqui a lição também. Por isso que a gente vai ver muito no Antigo Testamento, Deus sempre repetindo, reiterando. Se me obedecerdes, se me ouvirdes, aí vem as promessas. Vem as promessas. É uma forma de adoração. Sim, também é uma forma de adoração. Aqui a lição vai dizer, em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se, exaltá-lo por tudo que ele fez, ou por tudo que ele é e por tudo que ele faz, né? Então, quando a gente começa a falar a respeito do que Deus é, né, a gente abre um leque para falar várias coisas, como por exemplo, a Bíblia ela está escrita numa linguagem que nós consigamos entender, e o conceito que a gente tem de pessoas que dominam são reis. Por isso que a Bíblia vai nos falar que Jesus, que Deus, ele é o Rei dos Reis. No Salmos 24, ele é o Rei da Glória. Isaías 32, ele é o Rei de Justiça. Mateus capítulo 2, ele é o Rei dos Judeus. Mateus capítulo 26 e 27, ele é o Rei de Israel. 1 Timóteo 6,16, ele é o Rei imortal. E em Apocalipse capítulo 19, João, ele tem uma visão de Jesus. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco. E ele vai dizer, e no seu vestido e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a gente deve adorar a Deus porque Ele é o Rei dos Reis, né? Remove reis e restabelece reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, como diz Daniel. Deus, ele é poderoso, Deus, ele é grande, e porque ele faz também, né? Isaías 64, versículo 4 vai dizer, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que batalha em favor dos que nele esperam. Então a gente vai entender que a adoração deve ser dada àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Acho muito interessante que quando a gente lê Apocalipse capítulo de número 9, está o trono de Deus e diante do trono 24 tronos com 24 anciões com coroa de ouro, e a Bíblia vai nos falar que ele se prostra diante de Deus, coloca as suas coroas diante de Deus e 24 horas ele diz, digno é o Senhor de receber glória e honra, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram feitas. Então Deus, ele é digno de toda honra e de toda glória, ele deve ser adorado porque ele é e também porque ele faz. Passa o segundo subtópico ao pastor André, adoração como um ato de redenção a Deus. Rendição a Deus, perdão. Adoração como um ato de rendição a Deus, né? Tem muito com o que o senhor estava pregando a respeito da obediência, não é? Então, assim, a adoração é o que estamos estudando aqui, foi o tema ali da conversa, do diálogo, né? Naquele momento que o nosso Senhor estava evangelizando a mulher ali em Samaria. A adoração entrou em questão aqui e abriu margem para muitos ensinamentos, principalmente para samaritanos e judeus, né? Eu gostaria que estivesse um judeu ali junto, participando da conversa, né? Estava lá o Senhor Jesus, mas eu digo um judeu comum, né? Para aprender que de fato em Cristo mudou-se, né, o sentido da adoração, né? Não, a adoração não é uma disputa, não é verdade? A adoração não é um privilégio, como Jesus ensinou, de um povo, de um local, enfim, de uma base, de um lugar físico. A adoração é muito mais do que isso. Foi isso que o Senhor Jesus veio ensinar, né? É tão maravilhoso que lá no diálogo, quando falou da água, estava observando o presbítero Gabriel, amados irmãos, a gente vai ver a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo no versículo 10,
né? Quando ela fala assim, sabendo tu que eu sou samaritano, me pedes água, né? Não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos. E o versículo 10, Jesus falou assim, Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, né? Ou seja, que Deus é amor, que Deus não é intriga, que Deus, né? E quem é o que diz, dai-me de beber, ou seja, falando dele mesmo, se você soubesse quem eu sou, né? E Jesus vai reiterar, diz assim, tu lhe pedirias e ele, no caso o próprio Jesus, né, lhe daria água viva, aí o Espírito Santo, né? Então a gente vai ver aí a profundidade desse versículo 10, falando do Pai, do próprio Senhor Jesus e do Espírito Santo, que ela ainda não conhecia. É interessante que no diálogo o Senhor falou assim, se tu conhecesses, essa é a pessoa que está afastada de Deus, mas quando ela vem para Jesus, ela passa a conhecer a grandeza do Pai, a obra expiatória do Filho e a obra de regeneração do Espírito Santo, né? Maravilhoso isso? Glória a Deus, né? Mas a adoração como um ato de rendição a Deus, o conceito fundamental da palavra adorar, já foi falado, proskineu, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar. Olha aí que coisa linda, né? Beijar, até o ato de beijar era usado no Novo Testamento, que é o ósculo santo, né? Era usado pelos judeus, associado a um ato de se dobrar os joelhos, um ato de adoração, de rendição, né? Ou prostrar-se com uma testa no solo, como os judeus fazem, não é isso? A gente chama aqui no Brasil botar a cara no pó, não é verdade? Quando a gente está ali em sinal de rendição, né? Eu oro todas as manhãs com a minha esposa, o dia às vezes está corrido, né? Que ela já tem os compromissos que ficou do dia passado, do trabalho, eu tenho que ir, vamos orar aqui em pé mesmo? Aí, ou às vezes eu chamo a atenção dela, ela minha, não, vamos ajoelhar, pô, né? Deus vai receber a oração em pé, sentado? Vai, mas se ajoelhar é um sinal de que você está se rendendo à grandeza daquele que é o Criador. Por sua vez, nós somos criaturas, agora filhos, né? Mas Ele é o Criador, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então, esse ato é o ato de dobrar o joelho, de se prostrar com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa, né? Como inclusive fez aquela mulher adoradora, pecadora, que se prostrou aos pés de Jesus, chorava, derramou unguento, né? Enxugou com os cabelos, enfim, são duas passagens distintas, mas ali foi um ato de adoração daquelas mulheres que ali se prostravam diante do Senhor, em sinal de rendição, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Quando nós nos rendemos diante do Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, eu Te louvo pela Tua grandeza e eu me rendo aqui porque eu preciso de Ti. Quando eu começo um dia de trabalho, eu gosto muito de João capítulo 15, onde lá está escrito que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Eu começo meu dia de trabalho citando esse texto, porque eu digo, Senhor, eu só vou vencer aqui no meu trabalho se o Senhor me capacitar, porque sem Ti eu nada posso fazer. Nós não podemos fazer, não é verdade? Então o episódio da mulher pecadora, eu já citei Lucas capítulo 7, né, nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Louvado seja Deus, né? Cristo abriu esse caminho para nós. Hebreus 10, 20 está escrito, né, numa tradução mais contemporânea, este é o caminho novo, recém-aberto e vivificante que Cristo nos franqueou por meio da cortina, ou seja, do véu que foi rasgado, isto é, do seu corpo humano. 22 vai dizer assim, ó, vamos diretamente ao próprio Deus com o coração sincero. Olha a verdadeira adoração aqui, ó. Versículo 22 de Hebreus 10. Agora nós vamos diretamente ao próprio Deus com o coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa da culpa, confiando plenamente que Ele nos receberá, porque o sangue de Cristo já foi salpicado em nós para nos purificar e porque já fomos lavados com a água pura. Louvado seja Deus. Amém? Assim eu passo o terceiro subtópico, do tópico 3, a adoração como ato de serviço a Deus, ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. Aqui o subtópico começa dizendo o seguinte: o serviço a Deus está profundamente associada à adoração. É bem interessante
essa questão aqui, porque realmente quando a gente deixa de fazer as nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus, a gente não com palavras, mas com atitude está adorando o nome do Senhor, dizendo: Senhor é prioridade na minha vida. Tem muitas pessoas que têm uma interpretação errada com relação à adoração, ao achar que a adoração é somente com palavras, mas a adoração tem a ver aqui associada de uma forma profunda com atitude, com serviço, com atitudes que provêm da vontade de Deus. Uma pessoa que adora a Deus e as suas atitudes não condiz com a palavra do Senhor é qualquer coisa menos adoração a Deus, uma adoração mentirosa. Quando a gente começa a estudar a respeito dos líderes religiosos do tempo de Jesus, a gente vai ver como, por exemplo, os escribas e os fariseus. Esses homens eram os que mais jejuavam, eram os que mais adoravam, eram os que mais oravam, eram os que mais entendiam da lei, mas a Bíblia vai nos falar em Mateus capítulo de número 23, que Jesus ele olhava para esses homens e dizia: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que são como sepulcros caiados, que por fora parece bonito, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Ou seja, eles pregavam a palavra de Deus, mas as suas atitudes não condiziam com aquilo que eles pregavam. Verdadeiros hipócritas, né? Por isso que nós devemos, até porque o que a gente fala, o que a gente prega, passa muito pelo filtro das nossas atitudes. Se a nossa atitudes não condiz com aquilo que a gente prega, quando a gente abrir a nossa boca, ninguém vai dar credibilidade à pregação. Por quê? Porque não pregamos para Deus. Deus ele conhece o coração, mas pregamos para o homem. E o homem nos interpreta. Por isso que devemos ser uma fonte de água doce, né? Falando coisas que provêm do Senhor. Jesus disse isso porque as suas atitudes não condiziam com aquilo que eles pregavam. Por outro lado, vemos o apóstolo Paulo, por exemplo, que em Gálatas capítulo 1, versículo de número 3, ele mesmo dizia, né? Mas somente ouvia dizer: aquele que perseguia, anuncia a fé que antes destruía, e as pessoas glorificavam a Deus acerca de mim. Ou seja, mais uma vez eu digo esta frase: quando você adora com a boca, somente você adora a Deus, mas quando você adora com as atitudes, você impulsiona pessoas que estão à sua volta a adorar a Deus também com você. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: mas somente ouvia dizer, aquele que perseguia. O apóstolo Paulo perseguia a igreja, agora está evangelizando e anunciando o evangelho. As pessoas viam essa transformação na vida do apóstolo Paulo, via que ele estava vivendo conforme a palavra de Deus, via que ele estava deixando a sua vida para ganhar a sua vida com Cristo, e as pessoas glorificavam a Deus acerca disso. E isso é muito interessante, e quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a entender que a verdadeira adoração, ela passa essencialmente pelas nossas atitudes. Quando a gente lê Isaías 1, do 13 ao 17, depois você lê lá, é bem interessante. Deus diz que não quer mais ouvir oração e sacrifício, mas sim que as pessoas façam o justo e o que é bom. Olha, as pessoas estavam sacrificando, as pessoas estavam orando, mas as pessoas não estavam vivendo a Bíblia Sagrada. Então Jesus ele diz: não quero saber mais de sacrifício, de oração, não. Viva a minha palavra, faça conforme a minha palavra está escrito. Malaquias capítulo 6, versículo do 6 ao 8, o profeta Miqueias diz: Deus não quer sacrifício, mas sim que as pessoas façam o que é justo, amem a misericórdia e andem em humildade com Deus, né? Então a gente vê que sem adoração, quando se fala a respeito de atitude de vida, não adianta nada a adoração com palavras. Glória a Deus, aleluia. Passo o quarto subtópico ao pastor André, uma experiência interior de adoração.
Perfeito, presbítero Gabriel. Muito importante esse tópico explicado por você, né? A palavra culto arremete a serviço, né? Então não adianta a gente ficar, senão aliás, a mocinha lá trouxe uma grande polêmica através do seu louvor, né? Evangelho de fariseus, né? Sim. Então a gente também teve polêmica, teve pessoas que criticaram a moça, outros, enfim. Eu acredito que ela trouxe um alerta, né, para todos nós. Não adianta colocar a roupinha de crente, ir para o culto e não fazer nada pelo reino de Deus, né? Eu acredito e eu sempre peço a Deus isso em oração, que de alguma maneira eu possa ser útil, não é verdade? A gente sempre tem algo que possamos fazer pelo reino de Deus. Quando a gente fala fazer algo pelo reino de Deus, não é propriamente a Deus, porque Deus é Deus, mas Deus tem amor pelas almas perdidas. Então, quando nós fazemos algo pela igreja, seja um simples ato de lavar as cadeiras, ou pregar num grande congresso, ou trabalhar na cozinha, ou ajudar ali no evangelismo, você está fazendo algo pelo reino de Deus, obviamente pelas vidas que estão perdidas e precisam ser alcançadas. Então, culto arremete a serviço. A palavra culto é serviço também. Então, sempre tem algo para você fazer. Uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus. Todo ser humano tem essa necessidade. O problema é que, observe quantas milhões de religiões, né? O caminho, ou melhor dizendo, Satanás oferece um atalho a essas pessoas, mas a gente sabe que o caminho que leva a Deus é somente ao Senhor Jesus, não é verdade? Então todo ser humano tem um sentimento profundo de adorar a Deus. Este vazio está na alma de todo ser humano, ele precisa ter um encontro com Deus. Como falei, alguns buscam em caminhos errados, não é verdade? Mas nós vamos observar, por exemplo, cita aqui o Salmo 42, o verso 2, vai dizer assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ele faz a pergunta, né, o salmista. Então a minha alma tem sede de Deus, né? A Bíblia chega a dizer, eu fazia a comparação com uma corça, né, um animal que tem uma sede tremenda, né, anseia pelas águas, assim a nossa alma também tem sede de Deus. O problema é que às vezes as pessoas vão saciar esta sede em outras fontes, os prazeres carnais e por aí vai. Mas esta sede só pode ser saciada em Cristo, né? Por isso que Jesus disse para aquela mulher que se ela soubesse quem era ele, ela daria a ela uma água viva, louvado seja Deus, né? Que é o Evangelho, é a palavra de Deus que transforma a nossa vida. Aqui está falando de uma experiência interior de adoração. Ezequiel, lá no Antigo Testamento, foi usado por Deus no capítulo 36 e o versículo 26, ele disse: dareis a Deus, usando o profeta, disse assim, Deus dizendo, olha, darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo dentro de vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Louvado seja Deus. Aqui o profeta estava sendo usado já para profetizar, né, fazendo menção a obra expiatória do nosso Senhor Jesus, e que agora, não mais pelas obras da lei, não pelo medo, pelo temor da lei, mas pela obra do Espírito Santo, o Evangelho, a palavra, o crer na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, o sacrifício que foi feito, a cada dia nós somos santificados pelo Espírito Santo, a cada dia nós reconhecemos os nossos erros, as nossas misérias, e assim nos convertemos dos nossos maus caminhos pela obra do Espírito Santo de Deus e a lavagem da palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Essa é uma experiência interior que o homem sofre quando ele aceita Cristo como seu Salvador. O Espírito Santo começa este processo de regeneração de dentro para fora, transformando este homem em uma nova criatura. Louvado seja Deus. A gloriosa presença de Deus, o Todo-Poderoso, satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite o crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo como o seu único e suficiente
Salvador. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 12 vai dizer: não vivam como vivam as pessoas desse mundo, mas deixem Deus transformar vocês por meio de uma completa mudança da mente, do espírito. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 16 vai dizer: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Por quê? Porque essa é a obra do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. Se você permite a Deus em oração, em consagração, falhos somos, mas o Senhor, através do teu Santo Espírito, está trabalhando em nós diariamente, nos aprontando como noiva para a vinda do noivo a buscar a sua igreja. Assim eu passo a conclusão ao presbítero Gabriel. Glória a Deus, lição maravilhosa que fala aqui a respeito da verdadeira adoração, caindo por terra e toda mentira, né? Tem muitas pessoas que têm uma interpretação errada com relação à adoração. De novo, a adoração verdadeira é aquela que passa pelo filtro de um bom relacionamento com Deus, de uma boa comunhão com o Senhor, né? Não sendo somente ouvinte, mas praticante da palavra, sendo assim cheio do Espírito Santo, cumprindo a palavra do Senhor. Conclusão: neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração, que venha ficar fixada em nossas mentes, né? Que Jesus realmente queria ter um encontro com aquela mulher, vendo pelo lado geográfico não era o único caminho, poderia ter ido por fora, mas Deus ele tinha uma obra específica, fazer daquela mulher uma ministra do Evangelho, até porque depois desse encontro ela passou a anunciar o Evangelho, e que a adoração, como diz aqui a tradução tanto no hebraico como no grego, tem a ver com a atitude, né? Passa muito pelo filtro também do trabalho. Quando trabalhamos, quando vivemos a palavra do Senhor, reconhecemos Ele, não com a boca, mas com a atitude, que Ele é grande, é poderoso e pode fazer cada dia mais em nossas vidas. Passo a conclusão final ao pastor André. Amém, presbítero Gabriel. Quero convidar você que ainda não é inscrito neste canal a se inscrever. Tem um sininho aí, você clica no sininho, está inscrito. Tem um joinha aí? Dê um joinha, você contribui e compartilha essa aula com mais pessoas. Nós precisamos da sua ajuda, sim. Estou aqui fazendo um apelo para este canal crescer, para o YouTube entender que ele é valioso, né? Que ele é útil. Você, cristão, nos ajude compartilhando, se inscrevendo, dando um like, deixando seu comentário. Assim você estará ajudando os dois servos de Deus aqui e nos incentivando, né, a cada dia mais estudar para trazer um conteúdo abençoado para este canal. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.